Bem-vindos ao programa Grupo Familiar. Eu sou a Estela e nesses próximos minutos estaremos juntos para falarmos da Palavra de Deus. Eu vou trazer dicas maravilhosas para você ainda nessa semana colocar em prática no seu dia a dia. E com certeza, colocando em prática a Palavra de Deus, nós temos muitas vitórias na nossa semana. Eu não estou sozinha, estou acompanhada aqui dos meus amigos e eu vou deixar com eles a apresentação. Olá para você, meu nome é Juliana, vamos estar aqui juntos, sejam bem-vindos para você, não saia daí, mas fique esses minutos todos aqui com a gente, que vai ser muito bom ouvir a palavra de Deus. É isso aí. Olá, eu sou o Lucas e tenho certeza que este grupo familiar hoje vai ser muito bom, vamos ouvir a palavra de Deus e convido você a ficar aqui até o final do programa com a gente para vermos tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Com certeza, Deus tem grandes coisas preparadas para nós e à minha direita tem aqui a pianista do dia, Sara. Oi. Oi. Um tchauzinho ali. E agora eu quero convidar todos a ficar de pé, sabe por quê? A Bíblia fala assim que Deus habita no meio do louvor do seu povo. E no grupo familiar, nós começamos também com música, com louvor, com cânticos. E a Bíblia também diz tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. E é isso que nós vamos fazer agora, louvar ao Senhor, pois Cristo é o cabeça da igreja, é o cabeça do nosso grupo familiar. Amém? Amém. Vamos lá. Pois Cristo é o cabeça da igreja, o primeiro a ressurgir. E nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. Mais uma vez. Pois Cristo é o cabeça da igreja, O primeiro a ressurgir. nós somos reis, e nós somos reis para governar, dando testemunho do seu poder. Damos testemunho, mais uma. Pois Cristo é o cabeça. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Nós não nos envergonhamos do evangelho de Jesus Cristo. Esse evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação. Aleluia! Oh, glória, 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 aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo. Vamos subir! Glória! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Glória, glória, aleluia! Vencendo, vem Jesus! Glória! Glória, glória, aleluia! Outra parte não, né, Ju? Glória, glória, aleluia! Glória, glória, Aleluia, vencendo. Agora, com as nossas palmas assim, você que está desse lado também, louve a Deus conosco. Deus habita no meio do nosso louvor, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos lá. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Aê! Muito bem. Nós temos esse momento de alegria e também é um momento de gratidão. Já na oração do Pai Nosso, nós oramos, né? Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha ao nosso teu reino. Seja feita a tua vontade. Dá-nos um coração agradecido pelo pão nosso de cada dia. E às vezes a correria é tão grande durante a semana e a gente se esquece de ser mais agradecido, de sermos mais gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz, por tudo aquilo que Ele fez e por tudo aquilo que Ele ainda fará. Nós temos tantos marcos com o nosso Deus, temos tantas histórias que nós temos sempre que nos lembrar todos os dias. Por isso que a Bíblia fala assim, traz à tua memória aquilo que te dá esperança, para que você tenha sempre esse coração agradecido por tudo aquilo que Deus é, muito mais do que apenas aquilo que Deus faz, porque a gente sabe que Deus tem muitos atributos e Ele faz muitas coisas por nós. Ele multiplica a farinha da nossa panela, Ele não deixa o azeite acabar, mas Ele é Ele é o marido de viúva, Ele é o pai de órfão. Como é que eu vou me esquecer disso? Então hoje, meu coração está grato, o seu coração está grato, e nós vamos agradecer a Deus por tudo isso. Amém? Vamos lá, chegai-vos de coração grato. Chegai-vos de coração grato, cantai ao Santo de
Israel, porque nos deu o Filho Jesus Cristo. Louva. Mais uma vez, chegai-vos. Chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Cantai ao Santo de Israel, porque nos deu o Filho Jesus Cristo. Louva. E agora o fraco diga: eu sou forte. O pobre diga: eu sou rico, pelo que o Senhor fez. E agora, o fraco diga. E agora o fraco diga: eu sou forte. O pobre diga: eu sou rico, pelo que o Senhor fez por nós. Sabe, a Bíblia diz assim que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas a nossa confiança está no Senhor. A Bíblia também diz assim: confia no Senhor de todo o seu coração, não se estribe no seu próprio entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. E agora o fraco diga: eu sou forte. O pobre diga: eu sou rico, pelo que o Senhor, Ele é a nossa força no dia da angústia. Mais uma vez, e agora o fraco diga: eu sou forte. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu sou rico, pelo que o Senhor fez por nós. Aleluia. Obrigado, ó Deus, porque Tu és a nossa força. No dia da angústia, sempre nós temos um Deus a quem nós nos podemos recorrer. Tu és a nossa força, Tu és a rocha da nossa salvação. E te peço que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para a Tua palavra, para o Teu amor e para o Teu poder neste grupo familiar, em nome de Jesus. E todos vocês digam comigo: amém, amém e amém. É isso aí, podemos todos nos assentar. Muito obrigada, Sara. Sempre nós louvamos a Deus no grupo familiar com os nossos talentos. E assim, quem toca também louva a Deus com os talentos. Nós não louvamos a Deus apenas com a nossa voz, mas o nosso talento louva a Deus também, né, Sara? Glória a Deus. Bom, grupo familiar é um ambiente tão propício, tão bom para nós estarmos, porque é o local onde Deus se utiliza de pessoas para cuidar do bem mais precioso dele aqui nessa terra. E o bem mais precioso de Deus nessa terra são as pessoas. Deus te ama tanto, e Deus ama tanto a humanidade, que deu o seu Filho Jesus, ainda quando nós éramos pecadores. Olha o tamanho do amor de Deus. E o grupo familiar é um projeto onde nós cuidamos das pessoas, porque a mudança é muito progressiva na vida de uma criança, de um jovem, de um adulto, de um casal. Porque é uma mudança que vem de dentro para fora. Bom seria se fosse de repente, né? Mas não é. Então, essa mudança vem através do acompanhamento. O acompanhamento é vital para uma pessoa passar de convertido a discípulo. E aí entra a importância do grupo familiar. É ou não é, Juliana? É verdade. É muito importante participar de um grupo familiar, porque assim a gente vai crescer como uma criança. A gente vai errar, mas ouvindo a palavra de Deus, sempre participando no grupo familiar, a gente vai crescer em Cristo e a gente sempre vai vencer. Tudo aquilo que nós formos fazer vai dar certo, porque eu sei fazer aquilo no caminho de Deus, na palavra de Deus. E o ambiente também, Lucas, é importante, né? A convivência, as companhias, tudo isso agrega muito, né? Exatamente, como o próprio nome diz, é um grupo familiar. Então estamos aqui em família. Somos todos aqui irmãos em Cristo e estamos aqui na melhor companhia possível,
que é na companhia daquelas pessoas que só falam a palavra de Deus. É isso aí. Lucas, eu agora quero falar sobre amor e sobre andar em amor. Eu quero falar sobre relacionamentos, porque muita gente hoje não gosta de se relacionar. Por quê? Porque não lida muito bem com as frustrações que ela tem e as expectativas que ela tem em relação aos outros. E, às vezes, muitas situações durante a semana, na família, no trabalho, até mesmo na igreja, você que é um cristão e frequenta a igreja, seja lá onde for, machucam muito. Aliás, quando o nosso dedo tá machucado, você encosta o dedo no piano, ai, o piano me machucou. Eu encosto o dedo no microfone, ai, o microfone me machucou. Eu encosto o dedo na Juliana, ai, a Juliana me maltratou. Encosto o dedo no Lucas, ai, o Lucas me machucou. Mas, na verdade, não foi o Lucas que me machucou. O meu dedo é que está machucado. Não foi a Juliana que me machucou, é o meu dedo que está doendo. Não foi o piano que me machucou. Deixa eu também brincar com a Sara. Sara, machuca meu dedo. Ai, a Sara é muito má. Ela é terrível. Por quê? Porque ela me machucou. Gente, não foi a Sara que me machucou, o meu dedo é que está machucado. E a gente tem que saber cuidar das nossas feridas, não é? Porque assim, Deus vai conseguir nos ajudar e nós vamos conseguir ajudar mais pessoas. Eu vou pedir para a Juliana ler o que está lá escrito em Romanos 12:1, para a gente falar sobre sobre ressentimento, né? Fala para a gente, Ju, por favor. Então, em Romanos 12:1 está escrito: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha, o Paulo está dizendo aqui uma coisa muito interessante, e até numa outra versão que eu tenho, diz assim, não se amolde ao padrão desse mundo. Por quê? Porque todos nós temos uma forminha, temos aqui um molde, uma master, um template, né, bem formatado aqui na nossa cabecinha. E o Paulo dizia justamente isso, olha, não usa essa forma, não usa esse molde, mas renova a tua mente, né, Lucas? Não use aquilo que você já conhece, mas renove a sua mente para pensar da maneira como Deus pensa, para fazer da maneira que Deus faz, para falar da maneira que Deus fala. É porque você não conhece. A gente está falando sobre ressentimentos, Lucas. E quando se trata de ressentimento, é porque você não conhece aquela pessoa que está me fazendo mal. O que é o ressentimento, Lucas? Ressentimento é, como o próprio nome diz, é voltar a sentir algo que eu já senti. Se foi, por exemplo, se foi uma tristeza, é voltar a ficar triste todas as vezes que eu ver aquela pessoa. Se for, por exemplo, olha, eu fico chateado, fiquei com raiva porque aquela pessoa me fez alguma coisa. Todas as vezes que eu ver aquela pessoa, eu vou voltar a ficar com raiva. Porque aquela pessoa me fez alguma coisa, eu vi ela passando na rua e já estragou o meu dia. Isso é um ressentimento, porque bastou ver a pessoa para o meu dia já ficar logo estragado. Ô, Lucas, o ressentimento é muito fácil falar para quem já viveu, porque o desgosto é tão grande que uma pessoa debaixo de ressentimento, Sara, ela lembra que em 1984, naquele ano de 1984, naquela manhã chuvosa, aconteceu isso, e você me falou isso, e a tua sobrancelha até envergou. Sabe o dia, a hora e tudo. Sabe? E ela vive naquele momento, Juliana, naquele momento presente, aquele sentimento amargo, do desgosto de 1984. Exatamente. Né? É uma marmita requentada. Por quê? Tá lá a marmitinha que coloca no micro-ondas, né, Sara? E tira a marmita quentinha para saborear o sentimento daquela marmita de 1984. E se ela começar a esfriar, volta a aquecer. Volta a aquecer, claro. Vamos aquecer a nossa marmita. Gente, a gente ri, mas é muito triste. Porque uma pessoa que está debaixo desse sentimento, ela anda amargurada. E a amargura é de dentro para fora. Mas existe solução. Paulo dizia, renova a tua mente, transforma os teus pensamentos. E sabe como é que você se liberta de ressentimentos? Sabe como? Primeira coisa, fala bem dessas pessoas. Ora por essas pessoas. Limpe a tua cabeça, os teus pensamentos com a palavra de Deus. Fala bem dessas pessoas. Você só vai conseguir com a ajuda de Deus.
Você pode contratar o melhor terapeuta, o melhor psicólogo, você pode ler os melhores livros, mas existem prisões e algemas que são espirituais. Então decida ter a ajuda de Deus nessa área e com certeza você vai estar livre nesta semana de todos os laços que são invisíveis, mais reais, da falta de perdão. Vamos nessa, gente? Vamos tentar nessa semana jogar a marmita para fora. Vamos decidir não esquentar a marmita de ressentimento no micro-ondas, combinado? Combinado. Sim, combinando. Porque assim a nossa vida vai ser mais leve. E Deus vai nos fazer muito felizes. Amém? Amém. Fala assim comigo, ó Deus, Ó Deus, eu te peço eu ajuda, te peço ajuda para vencer para vencer ressentimentos, ressentimentos, amarguras amarguras no meu coração. no meu coração. Limpa o meu coração. Limpa o meu coração. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. E amém. Vamos conseguir, minha gente. Vamos conseguir, porque a alegria do Senhor é a nossa força e essa alegria só vem quando a gente pratica a palavra de Deus. Certo? Certo. Bom, vamos falar de uma coisa que todo mundo gosta. O que vocês gostam, além de comida? Dinheiro? Dinheiro. Ainda bem aqui que todo mundo falou dinheiro, né? Não sei se vocês ouviram, mas gritaram. Olha lá, vamos falar sobre os princípios de Deus na área financeira. Aliás, no grupo familiar, sempre nós falamos dos princípios de Deus em todas as áreas, mas eu agora quero me focar na área financeira. Porque se você seguir esses princípios de Deus na tua vida financeira, você vai vencer. E vai vencer o quê? Em primeiro lugar, você vai vencer o mundo. Quando a gente fala de vencer o mundo, é vencer esse sistema que escraviza a vida de uma pessoa. Essa corrida dos ratos. Vencer algemas que você tem aqui no seu interior. Os seus pensamentos, a escravidão, crenças, algumas coisas que desconhecemos. Está aqui dentro. Que nos leva até ter certas atitudes. E quando nós falamos do princípio de Deus, nessa área, aprendemos que o dinheiro é muito espiritual. Dinheiro é espiritual, sabe por quê? Porque mostra aquilo que você tem lá dentro. O pouco dinheiro, o ter pouco dinheiro, ou o ter muito dinheiro, sempre vai pôr para fora e revelar de uma pessoa, né, até aquilo que ela, porventura, tenta esconder. Dinheiro é espiritual porque você vai gastar dinheiro com quem você ama. Você vai gastar dinheiro naquilo que você gosta. Define muito a prioridade do teu coração. Você sabe que dinheiro, na Bíblia, também é tratado como uma idolatria, até. Aliás, é tratado como um deus. Fala-se muito do deus Mamon. Já ouviram falar? Né? Sim. Então, por quê? Porque muitas pessoas colocam também o dinheiro numa posição em que o dinheiro não deve estar Deus ali. Então, por isso que é importante nós renovarmos a mente, até foi a Ju que leu, né? Sim. Renovar a mente, por quê? Porque o dinheiro não é mal, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Temos que renovar a mente, por quê? Porque a Bíblia também fala assim, sobre tudo que se deve guardar, não guarda só na poupança. Sobre tudo que se deve guardar, não guarda só dinheiro. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração de ter, agora nessa área dizendo, né, o dinheiro no lugar errado. Porque às vezes a gente coloca o dinheiro numa posição que o dinheiro não deve estar. Né? Coloca o dinheiro em primeiro lugar. Em primeiro lugar. No primeiro lugar de tudo. Tudo é pelo dinheiro. Porque aí não é o dinheiro que é o escravo, é a pessoa que é o escravo, Que é escravo do dinheiro. Né? Então vamos olhar para a Bíblia. E hoje nós vamos falar de uma história muito bonita de Jesus Cristo na pesca milagrosa. E eu vou pedir aqui para a Juliana ler Lucas 5, versículo 2 a 6. Se você está em casa, pega lá a sua Bíblia. Se você não tem Bíblia em papel, pega lá a tua Bíblia digital para você acompanhar com a gente, tá bom? Lucas 5, a partir do versículo 1, do 1 a 6. Ju, por favor. Está escrito: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E,
Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se nele, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe a rede. Muito bonito. Aqui nós temos lições muito valiosas relacionadas à obediência do Pedro, Sim. mas também lições valiosas relacionadas ao poder de Deus que operou milagres aqui nessa situação. Ô Lucas, o que te chama a atenção aqui nessa história? O que eu acho muito interessante nessa história é que o Pedro, pelo que nós vemos, o versículo começa a falar aqui que Jesus viu que já tinham ali 2 barcos na praia e que os pescadores já tinham descido e estavam a lavar as redes. Ou seja, eles já tinham trabalhado a noite inteira. Já. E não fala em lugar nenhum que se viu ali um monte de peixes no barco ou se fosse o caso, numa caixa de isopor. Não. Diz que eles estavam lavando as redes e que não tinham pescado nada. Exatamente. E Jesus, depois de já ter pregado, já tinha ensinado a multidão que estava ali ao redor, Jesus diz para Pedro: olha, agora você vai para o mar e lança a rede. E o Pedro, ele era pescador profissional. Muito provavelmente, o pai dele era pescador. O avô dele era pescador. A primeira coisa que aquele rapaz aprendeu a fazer quando era pequeno foi pescar. Ele inclusive, conta a história, Lucas, que ele abriu lá o jornal do dia, né, para ver a temperatura. Ele abriu o aplicativo, foi lá para ver lá o vento, certo? Para ver o vento, para ver onde os peixes iam estar. Os peixes iam estar. E aí ele fez o quê? Ele esqueceu completamente tudo aquilo que ele conhecia para obedecer a instrução de Jesus. Porque se nós continuarmos a ler, o que Pedro diz para ele? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Ou seja, o Pedro teve que desligar aquela chavinha do que ele já conhecia, a lógica. Por quê? Eu não sei pescar, não sou pescador. Mas quem é realmente um pescador de profissão, sabe que não é durante o dia que se vai à pesca. A pescaria é feita durante a noite. Tanto é que, normalmente, o peixe fresco a gente compra quando vai logo pela manhã no mercado. Porque ele acabou de chegar, ele está fresquinho. Então, durante a noite que se pesca. Ô Lucas, você está falando uma coisa interessante, porque assim, ele sabia o que tinha acontecido. Para além do conhecimento dele, ele teve a experiência da madrugada. Ele já tinha trabalhado e não pescou nada. Não pescou nada. Então, assim, ou seja, diante dessa situação, ele tinha a opção de obedecer a Deus, a Jesus Cristo, né? Considerar aquela ordem que Jesus dizia, ou ser teimoso. Ser teimoso na experiência dele, ser teimoso naquilo que já tinha acontecido. Sim, ele tinha já uma má experiência daquele dia. Uhum. Provavelmente devia estar irritado, devia estar triste, porque trabalhou a noite inteira e não ia ter o que levar para casa. Afinal, aquela pesca era o mantimento da família dele. E ele teve que deixar o orgulho dele de lado. Exatamente. Porque ele era pescador. E esse homem chega, sobe no meu barco, fala aí um monte de coisas, e agora eu sou pescador profissional e ele me manda voltar fora do horário de trabalho para ir pescar. Mas Pedro deixou o orgulho de lado e provavelmente enquanto Jesus estava falando, Pedro devia estar prestando atenção. Exatamente. Estava ouvindo o que estava acontecendo. E ele prestou atenção, ouviu aquela palavra, com certeza entrou no coração dele e ele viu, olha, esse homem que está aí a falar, ainda não sei quem é, mas esse homem que está aí a falar não está falando uma coisa qualquer. Sabe por quê, Lucas? Porque a palavra de Deus é espírito e vida. Na área financeira, você até pode gostar de ler muitos livros que te ensinem sobre educação financeira. Mas a palavra de Deus tem uma característica, ela nos liberta. Por isso que a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é por isso que na área financeira, quando um crente precisa de libertação nessa área, ele precisa de ouvir
e ler versículos, e ler a Bíblia, ouvir pregações relacionadas a essa área, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, inclusive nessa área. Exatamente. E foi o que aconteceu. O Pedro ouviu o que Jesus estava falando, criou fé no coração e obedeceu. Porque aí também tem a diferença. Não é só o ter ouvido. Ele ouviu e fez. Ele obedeceu aquilo que Jesus falou. E ele foi pescar. E nós continuamos a ver no versículo que ele diz o quê? Que eles foram, jogaram a rede e que quando puxaram, eram tantos peixes, ou seja, era uma pesca que não era uma pesca normal. Eram tantos peixes que as redes começaram a arrebentar. O que mostra que era uma pesca sobrenatural. Tinha mesmo que, pelo horário que era do dia, tem mesmo que ter sido um milagre de Deus para a vida do Pedro. É isso mesmo. Quer falar alguma coisa, Ju? Não. A Ju estava lá preparada. Eu quero dizer uma coisa. Deus, quando nos pede algo, Jesus, quando nos pede algo, nunca é para tirar. Sempre é para nos dar mais, é para nos abençoar. E quando nos abençoa, não apenas você é abençoado, mas quem está à tua volta é abençoado. E os projetos de Deus também são abençoados. Então, vale a pena confiar em Deus, obedecer a Deus, assim como Pedro também obedeceu. E com certeza você vai ver a intervenção divina na multiplicação na tua vida, em tudo aquilo que você pôr a mão, porque é uma promessa de Deus, né? Tudo aquilo que eu coloco as minhas mãos prospera. E é isso que nós vamos ver nessa semana. Posso ouvir um amém? Amém. É isso aí. E agora vamos para o nosso estudo bíblico, Sara. Posso seguir em frente, né? Hoje nós vamos dar continuação, prosseguimento à aula anterior. E vamos nos lembrar, deixa eu ver quem aqui lembra. Quem tem uma boa memória. Qual foi a aula da semana passada? 1, 2, 3 e já. Arrependimento de obras mortas. Lucas, parabéns. Parte 1. E hoje, Ju... Não, deixa eu passar, Sara. Hoje, vamos ver se você descobre. A aula de hoje, arrependimento de obras mortas, parte 2. Uau! Sara, toca aqui. Boa. E eu quero recapitular a aula passada. Por quê? Agora eu já até esqueci, a Sara me desconcentrou. O que a gente falou sobre arrependimento, né, Lucas? Arrependimento é mudança de pensamento, sentimento e atitude. Quando a gente está no grupo familiar, a gente fala das doutrinas, dos ensinamentos. As doutrinas, os rudimentos da doutrina de Cristo. E essas aulas de arrependimento de obras mortas, é exatamente isso. É os rudimentos da doutrina de Cristo, ou seja, a base. Não adianta nada você querer saber nadar no fundo se você não sabe nem entrar no raso. Então, essas aulas vêm mesmo para agregar esse início, para você entender alguns fundamentos da doutrina. E quando a gente fala da doutrina, quando a gente fala também de arrependimento. João Batista pregou arrependimento. Foi a pregação de João Batista. Arrependei-vos. Jesus Cristo veio, e qual foi a pregação de Jesus Cristo? Arrependei-vos. Então, esse arrependimento não é só uma mudança exterior, mas é uma mudança interior, de pensamento, sentimento, atitude. E quando a gente fala de obras mortas, o que é obras mortas, Ju? É tudo aquilo que causa morte espiritual, causa separação entre mim e Deus. Tudo aquilo que vai me afastar de Deus. Às vezes não é nem necessariamente um pecado, mas é tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar, à frente de Deus, aquilo que eu dou mais importância, aquilo que vai me afastar de Deus mesmo. E é bom a gente falar disso, porque assim, Deus ama o pecador. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus no teu lugar, no meu lugar. E essa lição, esse estudo, é importantíssimo. Por quê? Porque Jesus não veio para os justos, não veio chamar os justos para o arrependimento, mas veio mesmo para os pecadores. E nós precisamos dessa justificação, nós precisamos desse advogado, Jesus Cristo, que nos defende diante do tribunal, para nós sabermos, em primeiro lugar, como nós podemos vencer o pecado. E como é que você também pode vencer sentimentos dos fracassos do teu passado, porque o nosso Deus é o Deus da segunda chance. Então, hoje nós vamos entender quais são esses caminhos, quais são essas obras mortas, conforme a Juliana disse, caminhos que levam à morte e que nos separam
separam de Deus. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então, o que é isso que nos afasta de Deus? Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gálatas, é isso mesmo? 5:19. Juliana, vou te dar trabalho, pode ser? Então, lê pra gente o que está lá escrito em Gálatas 5:19 até o 21. Está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então vamos lá, estamos recapitulando a aula passada, nós já falamos sobre isso, né? Prostituição, impureza, todo mundo sabe que é, lascívia, que é aquela busca excessiva e desenfreada pelo prazer sexual. Depois falou-se de idolatria. O que é idolatria, Lucas? Vamos lá relembrar. Idolatria, normalmente quando nós falamos em idolatria, o normal é pensar logo em, por exemplo, em santos ou qualquer outra coisa que seja Ídolos, espiritual. Imagens. Exato. Né? Mas idolatria é tudo aquilo que eu coloco em primeiro lugar na minha vida, à frente de Deus. Pode ser, por exemplo, o meu time do coração, o meu time de futebol. Pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode ser a carreira, dinheiro, pode ser sexo. Qualquer coisa que eu coloque em primeiro lugar na minha vida, isso é um tipo de idolatria. Ou seja, tudo aquilo que já tomou o pódio no meu coração. Que está em primeiro lugar. Né? Ok, idolatria. Paramos aonde? Feitiçaria. Feitiçaria é toda a prática que envolve o uso de poderes sobrenaturais para alcançar um fim. Certo? Depois, me ajudem. Parei na feitiçaria. Inimizades. Inimizades são conflitos, agressões físicas até, né? Porfia, rivalidade, competição, aquela busca obstinada pela vitória. Que se for preciso, até mesmo prejudica o outro para ganhar. O Lucas até estava falando, é aquele cara que pega para ganhar a corrida. Vai lá e fura o pneu do outro. Fura o pneu do outro só para ganhar a corrida, né? Exato. Aí o Lucas começou a escavar os exemplos, outros exemplos aí. Eu me lembrei, por exemplo, de um desenho muito antigo que era aquele da Corrida Maluca. Que nós tínhamos um personagem no desenho que ele já estava em primeiro lugar. Ele conseguiu passar todo mundo. Mas para garantir que ele ia ganhar, ele cavava um buraco no chão para que todos os outros competidores caíssem naquele buraco. Enquanto isso, ele esquecia de continuar a correr. Ele esquecia de correr para ganhar a corrida, e enquanto ele estava cavando aquele buraco, os outros competidores passavam. Ou então, ele estava ali fazendo alguma coisa para atrapalhar, a tentar furar o pneu de alguém. Enquanto ele estava ali furando o pneu, os outros competidores passavam e ele sempre perdia. Por quê? Ele estava tão fixado em eu preciso ganhar, eu preciso prejudicar o outro para ele não ganhar, que ele esquecia de correr. Isso é engraçado, porque para o chefe falar bem de mim, né? Então deixa eu falar mal dos outros. Então, para eu mostrar que eu sou competente, deixa eu falar da incompetência dos outros. Não é verdade? Então, isso é uma obra morta, Ju. A minha mãe usava um exemplo muito engraçado que era: o macaco enrola o rabo e fala mal do rabo do outro. Olha lá. Que era, para não verem o meu defeito, eu preciso mostrar o defeito do outro. Exatamente. Eu preciso mostrar que é o outro que está errado. De repente, eu até estava certo, mas eu preciso garantir que o outro fique com uma imagem que ele é que é o errado. Mesmo que eu estivesse certo, não me importa. Eu tenho que queimar a imagem do outro. Eu tenho que conseguir prejudicar o meu irmãozinho. Tá certo. Olha lá, bom exemplo. Depois tem o ciúme, Lucas. Ciúme é o querer controlar. Pode ser, por exemplo, o ciúme numa relação. Pode ser o ponto do eu não confio naquela pessoa. Eu preciso controlar, saber a todo tempo aonde aquela pessoa está. A desconfiança, o excesso. Nos telefones mais atuais, hoje em dia, coloca até o GPS seguindo o outro. Que é para, onde você está? É ameaça, né? Ou seja, a pessoa está ameaçada, então por se sentir ameaçada... Tem esse ciúme. Possessivo. Possessivo. Que até passa da linha do livre-arbítrio, porque Deus deu o livre-arbítrio
as pessoas, né? Se até Deus respeita essa linha, por que você não vai respeitar? Porque aí o ciúme é tão grande que começa a controlar a atitude do outro. É. O que é que ele vai fazer, aonde ele vai estar. O que é que ele está fazendo agora, eu preciso saber. Aí também é prima da manipulação, né? Também é primo da manipulação. E o jugo e tudo mais. Estender o dedo. Falar. Hoje a aula é comprida, hein? Olha, eu tenho mais umas 4 horas aqui de aula, né? Tem, 4 horas. Ira, explosão de raiva. Tá ligado à raiva, né? Explosão de raiva. O que é explosão de raiva, Ju? Explosão A pessoa quando está possuída de raiva... é que tá possuída de raiva e quer fazer mal para todo mundo, que aquela pessoa me fez mal. Fala o que não deve. Falo que não deve, não quero mais olhar para aquela pessoa. Ou fazer qualquer coisa para prejudicar aquela pessoa, para me colocar numa outra posição. Juliana, às vezes nem é para prejudicar, é só mesmo para a raiva sair. É a panela de pressão, entendeu? Só para aliviar. É só para aliviar, é só para xingar mesmo, é só porque eu não tenho sangue de barata, é mesmo para sair Só aqui. que tem um problema nisso. Qual é o problema, Lucas? Porque o que me vem à cabeça eu falo mesmo. Exato, só que aí, falou enquanto a pessoa estava de cabeça quente, e aí depois se arrepende. Afinal, não era aquilo que eu queria falar. Eu não queria machucar aquela pessoa. Eu posso até não ter ficado irritado com aquela pessoa, mas não precisava ter falado aquilo. Por quê? Na hora da raiva, quando o sangue ferve, fala o que vem à mente, faz o que... Parece que fica cego, e fala a primeira palavra que vier, faz a primeira coisa que vem à cabeça, e aí depois acontece o quê? Muitas vezes acontecem as desgraças. Relacionamentos ficam abalados, relacionamentos acabam mesmo, porque na hora da explosão da raiva, é prato que voa, é cadeira que voa. Entre as agressões. Exatamente. Passa do ponto de uma agressão verbal até para o ponto de uma agressão física. Exatamente. Por quê? Porque está naquela ira e não consegue nem controlar aquilo que não era realmente aquilo que queria fazer. Lucas, você está indo para o lado que Provérbios ensina muito. E a definição de Provérbios para uma pessoa assim é um tolo. Hoje, na aula de hoje, a gente está indo além até. Porque isso, para além de uma pessoa ser uma tola, ela está cometendo um pecado. Isso é uma obra morta. Isso desagrada profundamente a Deus. E depois ainda continua, né? Discórdia, que é a falta de harmonia entre pessoas e grupos. Dissensão. Dissensão é uma quebra de bons relacionamentos. Até em Provérbios também fala que a 7ª coisa Deus abomina, que é aquele que causa dissensão, divisão entre pessoas. É aquele que chega na rodinha para espalhar a rodinha, né? Para acabar com aquela turma. E muito mais que isso, porque isso também está ligado à facção, que esse versículo também diz, Lucas. Mas são pessoas que precisam separar, quebra de bons relacionamentos. Quebras de bons relacionamentos na família. Existem pessoas que querem fazer essa separação. Existem pessoas que querem fazer uma quebra de bons relacionamentos na amizade, numa amizade, no trabalho, até mesmo na igreja. E isso é uma coisa que Deus abomina. A 7ª coisa Deus abomina. É aquele que causa essa dissensão entre as pessoas. É aquela pessoa que só quer ver o circo pegar fogo. Que é a facção, porque aqui ainda a Juliana leu, né? A facção que tem a ver com a divisão. A facção nada mais existe uma ideia, e em prol dessa ideia, os grupos se juntam. Na política, numa cidade, num país, numa igreja. E muitas vezes partem para o extremismo. Se você não concorda com o que eu e os meus... Vai ter consequências. Se você não concorda com o que eu e os meus falamos ou acreditamos, você está errado. E aí você pode estar errado e, em alguns casos, sofre uma censura. Uhum. Ou em outros casos, dependendo do nível que formos para os extremos, se você não concorda comigo, você tem que morrer. Se você não concorda com o que eu falo, você está errado e você tem que morrer. Ou você vai preso, ou você vai ter uma consequência. Tem uma consequência ruim. Tem uma consequência aí. Tem certeza que você não concorda com o que eu falo? Se você não concordar, temos aqui um problema. Tá ligado aí à manipulação também. Continuando, eu tenho realmente 4 horas para dar a aula de hoje? Não, estão falando que são minutos. Gente, essa aula é realmente muito complexa. Eu vou para o próximo ponto, Lucas, tá bom? A gente vai falar falamos sobre idolatria, várias coisas aqui, mas agora nós vamos falar sobre espiritismo, consultar mortos. Juliana, Deuteronômio 18, 10
até o 12. Se tem Bíblia em casa, lê com a gente, tá bom? 10 ao 12. Está escrito: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Olha, nós vamos aqui agora entender o versículo, porque às vezes a gente lê muito depressa, a gente nem sabe o significado de algumas palavras, né? Quando a gente fala assim, entre ti não se acha aquele que faça passar pelo fogo teu filho e tua filha, está ligado ao quê? Aos rituais. Rituais de consagração, rituais de sacrifício para se conseguir saber alguma coisa do futuro ou se conseguir alguma benesse. Depois fala aqui do prognosticador, que é aquele que faz previsões. Depois fala aqui do agoureiro. Aquele que só fala desgraça, não é? Só prevê desgraça. Quando vai falar, tudo que sai da boca daquela pessoa é o mal. É para prever alguma coisa que vai dar ruim. Exatamente. Né? Depois, feitiçaria. É isso? Parei aqui, né? Fala da feitiçaria, que são rituais de encantamento com o objetivo de controlar certas situações. Gente, às vezes a gente está lendo assim, e o objetivo não é trazer condenação na vida de uma pessoa, porque nós, quando não conhecíamos a palavra de Deus e não sabíamos da verdade, quanta gente não busca esses caminhos porque estão desesperadas? Precisam de uma solução, precisam até de matar a saudade, às vezes a dor de uma pessoa que partiu. Só uma pessoa que perdeu alguém que ama sabe qual é a dor de repente, a pessoa faleceu. Essa pessoa que você ama faleceu. A pessoa daria tudo para falar a última vez com aquela pessoa. Porque não falou em vida, precisa pelo menos saber falar, ouvir, não é? E vai buscar um caminho para ter essa voz. Por não conhecer a verdade, a palavra de Deus, acaba entrando por alguns caminhos que não agradam a Deus. Que não agradam a Deus. Uma pessoa apaixonada, às vezes, ela está cega, ela só quer aquela pessoa. Ela só se vê feliz, casada com aquela pessoa. Eu não consigo ver futuro sem aquela pessoa. O que ela vai fazer? Feitiçaria. Por quê? Porque ela não conhece Deus. Porque se ela conhecesse Deus, ela veria que Deus preenche um vazio que nenhum homem, que nenhuma mulher preenche. É ou não é verdade? Então, por isso que a gente conhece a verdade, Sara. E essa verdade nos liberta. E quando a gente fala dessas verdades para uma pessoa que anda nesses caminhos, a gente tem que falar com muito amor. Porque é o amor de Deus que transforma o coração das pessoas, e é Jesus, é o Espírito Santo que convence uma pessoa da justiça, do juízo e do pecado. Não é você que convence, não sou eu que convence uma pessoa, é o Espírito Santo, é só o Espírito Santo que consegue mudar os botões aqui dentro do nosso coração. Amém? Amém. Continuando aqui, encantador, é aquele que faz feitiços, né? Realiza encantamentos, necromante. É quem consulta os mortos. Exatamente, faz até previsões hipotéticas baseado nessa conversa, né? Com quem já... O espírito dos mortos, né? Supostamente pela comunicação dos mortos. E depois a Juliana falou sobre mágico, né? Sim. Que é a pessoa que pratica magia, bruxos, feiticeiros, magos. E até hoje está muito assim... divulgado nos desenhos infantis, no meio das crianças. É tão bonitinho ter um mágico, é tão bonitinho ter um feiticeiro. Ah, que mal tem. Mas, na verdade, tudo isso tem uma origem e nós temos que entender isso. Certo? Estamos falando do que mesmo? Qual é a aula de hoje? Arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas. E o que é arrependimento, Lucas? Arrependimento é eu entender que eu estou indo por um caminho e que aquele caminho estava errado. Olha, estava aqui com o meu GPS no carro. E, de repente, a mocinha ali do GPS diz para eu fazer o retorno, para eu mudar o caminho, porque eu passei a saída que eu tinha aqui. Então, eu vou ali e faço o retorno.
Em alguns casos, o GPS vai te dizer para você virar a primeira direita, virar a primeira direita, virar a primeira direita e entrar no caminho certo. Ele te corrigiu o caminho. Outras vezes, você está num caminho que não tem um retorno ali. Então, o que o GPS vai te dizer é, faça imediatamente o retorno. Ou seja, você está num caminho que não tem volta. Um caminho que é um caminho que está indo mal, se afastando cada vez mais de Deus. Então, eu preciso fazer o retorno, voltar e começar a andar em direção a Deus. Começar a andar no caminho certo. Virar as costas para aquilo que desagrada a Deus e começar a andar na direção de agradar a Deus a cada dia. E esse é um termo evangélico, crentez, que nós usamos, conversão. Olha lá, que ele converteu, que ele está convertido. O que quer dizer isso? Ele mudou a rota, ele estava indo por um caminho. Meu amado amigo, meu amado irmão, caiu 3, levanta. Vai para a 4, caiu 4, levanta 5, mas levanta. Porque Deus é o Deus da segunda chance. Confessa os teus pecados a Deus, siga em frente. Deus, ele é fiel e justo para te perdoar. Jesus Cristo veio mesmo para isso, para desfazer as obras do inimigo na tua vida. Eu não posso continuar. Me falaram que eu não tenho 4 horas de aula. Não tenho minutos para terminar o programa. Mas essa aula continua. Não perdoar, guardar rancor, ressentimento, se envolver em críticas, apontar de dedos, discussões, comer muito, beber muito. Também obras mortas. É, obras mortas. Ju, não olha pra mim, não. Eu não como muito, não, Ju. Só o bolo da tua mãe, da dona Geni, um abraço. Que é muito bom. Gente, 4 coisas que Deus quer que você saiba. Todos nós pecamos, falhamos. Mas existe um só mediador entre o homem e Deus. Jesus Cristo, que é o único caminho, verdade e vida. É esse Jesus que nos justifica, que nos defende de todo pecado. Nos defende dos crimes que nós cometemos lá atrás, desses caminhos errados que nós falamos hoje. Jesus Cristo é o nosso advogado fiel. E é através de Jesus que nós temos hoje o perdão, porque Ele é que nos lava, é Ele que nos limpa de todo pecado e de todo mal. Se é o teu desejo receber esse Jesus no teu coração, eu quero convidar você que está em casa e todos vocês que estão aqui no estúdio para fazer uma oração comigo. Amém? Amém. Feche seus olhos e diga assim comigo: ó Deus, Ó Deus, eu recebo Jesus Cristo no meu coração. no meu coração. Eu acredito que Jesus morreu naquela cruz para me salvar. para me salvar. Eu falhei, eu admito. Me perdoa, ó Deus. Me perdoa, Deus. E agora, Jesus, eu te recebo, como meu Senhor, e Salvador. Recebo agora a minha salvação. Amém. Amém. E amém. E amém. Amém. Vamos conseguir, com a ajuda de Deus, na nossa vida. E com certeza, com Cristo ao nosso lado, tudo vai muito bem. Nós agora vamos interceder. Nós vamos orar aqui pelo nosso grupo familiar. Lucas, interceder é nos colocarmos na brecha. Exatamente. Interceder é lutar por alguma coisa para alcançarmos um objetivo. É isso. E aqui eu quero orar por vocês. Levanta os seus braços assim, por todas as pessoas que nos assistem. Fala assim comigo: ó Deus, nós oramos pelo nosso grupo familiar e pelas pessoas que nos assistem. Declaramos salvação, cura, libertação, alegria, muita felicidade. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Uma salva de palmas. Eu quero convidar todos a ficar de pé. E agora nós vamos terminar com uma canção que diz: temos vitória. Eu quero mandar aquele abraço para todos vocês que estão aí. Vocês também se despeçam assim. Quer falar alguma coisa? Então, um grande abraço. Continue acompanhando a nossa programação, que não fica só pelo grupo familiar, mas temos uma grande programação que você pode acompanhar, pode se informar no nosso site, a programação toda da TV Maná Brasil. Vamos lá, temos vitória! Temos Ju, até a próxima! Temos vitória no nome de Jesus. Aleluia! Temos vitória, temos